Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. Como saiu o edital do INSS? Saiu o edital do INSS, tá sabendo? Saiu o edital do concurso do INSS, tão aguardado edital, e vai ser mais uma prova organizada pelo CESP-Sebrasp. Então, para você que está começando a se preparar para esse concurso, trago aqui na Central dos Números 10 questões de raciocínio lógico dessa banca para você usar como simulado, seu primeiro simulado para se preparar para esse concurso. Tá bom? Aqui na Central dos Números a gente já tem material voltado para o concurso do INSS, por exemplo. A gente já tem a prova mais recente, você pode ver essa prova aqui, por exemplo, né? E no fim do vídeo vou deixar outros materiais para você. Combinado? Você está pronto? Você está pronta? Ativa os neurônios e vem comigo! Primeira questão. 3 engenheiros, um eletricista, um civil e um de redes, viajaram para o Nordeste para inspecionar a instalação de cabos óticos. Um foi para Natal, outro para Recife e o terceiro para Salvador. Os nomes desses engenheiros são Adão, Bernardo e Carlos. Sabe-se que Adão não é engenheiro civil e não foi para Natal. O nem é e não, tá bom? Nem foi para Natal. Bernardo não é engenheiro eletricista e foi para Recife. E o engenheiro de redes foi para Natal. Tendo como referência as informações anteriores, julgue o item a seguir, né? Na verdade, os itens. Então, ele deu 3 afirmações. Salvador foi visitado pelo engenheiro eletricista, Carlos não é engenheiro civil, Adão é engenheiro de redes. Essas afirmações estão certas ou erradas? Então, se você nunca fez uma prova do CESP-Sebrasp, saiba que muitas das provas desse instituto são dessa forma. Ele vai te dar uma afirmação e você tem que dizer se essa afirmação é certa ou errada. Se você acertar a questão, você vai ganhar 1 ponto. Se você errar a questão, você vai perder 1 ponto. É isso mesmo. Para cada questão que você erra, você perde 1 ponto. E para que eles fazem isso? Para você não chutar todas as questões, né? Porque se você chutar, você vai errar muito, você pode sair da prova com uma pontuação negativa. Ok? Então, pausa o vídeo e tenta resolver essa questão para você treinar, né? Essa é uma questão típica de raciocínio lógico. Vamos colocar as 3 pessoas, Adão, Bernardo e Carlos. Temos os 3 indivíduos, os 3 engenheiros. Aí o problema disse que Adão não é engenheiro civil, nem foi para Natal. Se o Adão não é engenheiro civil, o Adão pode ser engenheiro eletricista ou de redes. Então escreve, Adão pode ser engenheiro eletricista ou de redes. Se o Adão não foi para Natal, ele foi ou para Recife ou para Salvador. Então escreve as possibilidades do Adão. Passa para a próxima frase. Bernardo não é engenheiro eletricista e foi para Recife. Se ele não é engenheiro eletricista, ele vai ser ou civil ou de redes. Bernardo vai ser engenheiro civil ou de redes. E ele foi para Recife. Então escreve aqui que ele foi para Recife. Se o Bernardo foi para Recife, o Adão não foi para Recife, né? Então corta aqui o Recife do Adão. Então o Adão foi para Salvador. Beleza. Por fim, o engenheiro de redes foi para Natal. Ora, se quem foi para Salvador foi o Adão, quem foi para Recife foi o Bernardo, quem foi para Natal só pode ter sido o Carlos. Se o Carlos foi para Natal, ele é o engenheiro de redes. Sendo assim, se o Carlos é o engenheiro de redes, o Bernardo não vai ser engenheiro de redes e o Adão não vai ser engenheiro de redes. Pronto, definimos as profissões e o local para o qual cada um deles viajou, tá bom? Esse tipo de questão você normalmente resolve assim. Muitos professores explicam isso usando uma tabelinha, né? Eu prefiro resolver assim. E aí você escolhe a forma mais fácil que você achar, né? Ou que for mais fácil para você. Agora, sabendo as profissões e os locais de viagem, a gente vai analisar as afirmativas. Salvador foi visitada pelo engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista é o Adão, ele foi para Salvador. Então, essa afirmativa está certa. Carlos não é o engenheiro civil. Carlos não é o engenheiro civil. Carlos é o engenheiro de redes. O
civil é o Bernardo. Então, tá certo também, né? Adão é engenheiro de redes. Adão é engenheiro eletricista. Então, essa afirmativa está errada. Então, observa o estilo da questão. Ele te deu um único enunciado e te deu 3 questões para esse único enunciado. O CESP normalmente faz isso, tá? Então, você gasta um tempinho a mais fazendo o raciocínio inicial, mas você consegue julgar as afirmações de um modo bem rápido, né? Uma vez que você elaborou o raciocínio inicial, você julga as afirmações de um modo bem rápido, ok? Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Tem dúvidas? Tem perguntas? Aqui na Central dos Números ninguém fica com dúvida. Então, se você tiver dúvida em qualquer raciocínio que eu propuser aqui para você, você pode me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que você vai receber uma resposta, tá bom? Se você não tiver dúvidas, deixa aquele ponto maroto. Esse é o nosso código secreto. Quem é tímido, quem não gosta de comentar, só digita o ponto e manda o comentário como ponto, tá bom? Os entendedores entenderão. Bora para a questão número 4. Vem comigo. Já está inscrito na Central dos Números? Inscreva-se para não perder conteúdos como esse, aulas fantásticas. Julgue o item a seguir, considerando que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas e utilizem como conectivos lógicos os símbolos do chapeuzinho, que é a conjunção, o Vzinho, que é a disjunção, a seta é a condicional e a seta dos dois lados é a bicondicional. A expressão que, e, se, p, então, que, se, isso, né? Se, que, e, se, p, então, p ou que. É uma tautologia. Então, para tudo. Essa questão exige que você conheça a tabela verdade e saiba o que é uma tautologia. Então, aqui a gente começa as questões de lógica pura mesmo, né? Que usa a tabela verdade. Você já sabe a tabela verdade de cor? Está começando a estudar agora, você precisa conhecer a tabela verdade. A gente tem uma playlist aqui no canal com aulas de raciocínio lógico. Essa playlist aqui, ó, esse link se encontra todas as aulas de raciocínio lógico que são essenciais para você resolver questões como essa. Então lá vai ter uma aula de tabela verdade, vai ter um macete para você gravar a tabela verdade assim, rapidinho, de modo bem prático e bem fácil, tá bom? Então, se você não sabe a tabela verdade, pausa o vídeo, vai lá na aula, depois você volta aqui para a gente resolver essa questão. Combinado? Vamos lá. Primeiro, ele quer saber se isso aqui é uma tautologia. O que é uma tautologia? Está lá no edital, tautologia. O que é uma tautologia? Tautologia é uma proposição que tem resultados sempre verdadeiros. Tautologia é aquela proposição que dá como resultado a tabela verdade sempre a verdade. A tautologia mais comum, a mais clássica, é o famoso ser ou não ser. Ser ou não ser, eis a tautologia, né? Como que a gente representa isso? P ou não P. Para qualquer valor de P, essa afirmação sempre vai ser verdadeira. Por quê? No ou, basta existir um V para o resultado ser verdadeiro. Você decorou lá na aula de tabela verdade. Então, se o P for verdadeiro, o não P vai ser falso. Então, você vai ter verdadeiro ou falso, o resultado vai ser verdadeiro. Agora, se o P for falso, o não P vai ser verdadeiro. O não é sempre o contrário, né? Então, você vai ter um V, o resultado vai ser verdadeiro. Então, isso aqui é uma tautologia, tá bom? Vamos ver se isso aqui é uma tautologia. 2 modos para resolver essa questão. Você pode construir a tabela verdade completa disso aqui e ver se os resultados sempre dão verdadeiros, né? Para construir a tabela verdade, se você tem prática, se você está estudando muito e consegue resolver rapidinho, por exemplo, eu testei para resolver essa tabela verdade. Eu consegui fazer mais ou menos em 1 minuto. Menos de 1 minuto eu montei essa tabela verdade. Mas por quê? Isso aqui está na minha prática cotidiana. Eu faço isso aqui todo dia, né? Se você tem essa prática, pode construir a tabela verdade. Se você não tem essa prática, você vai pensar de um pouquinho para construir só uma linha dessa tabela verdade, né? Qual que é a linha que interessa? A gente quer uma tautologia, resultados sempre verdadeiros. E aqui a gente tem o se então, a gente tem a condicional, né? Então você tem tudo isso aqui fazendo a condicional com tudo isso aqui, né? Então coloquei aqui a nossa proposição. Na condicional, só existe um caso em que o resultado é falso.
qual é o caso da condicional cujo resultado é falso? O caso da Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Quando o se é verdadeiro e o então é falso, o resultado dá falso. Sendo assim, se esse é o único caso falso dessa condicional, se isso aqui for possível, essa afirmação não será uma tautologia. Por quê? Porque a gente vai ter um resultado falso e na tautologia o resultado sempre é verdadeiro. Logo, se isso aqui não for possível, aí sim, isso vai ser uma tautologia. Entendido? Então, vamos ver se isso aqui é possível ou não. Aqui, para isso aqui ser falso, você tem um ou, né? Para o ou ser falso, só existe um caso em que o ou é falso. É quando as duas proposições são falsas, né? O ou só é falso quando tem dois falsos, né? No ou, basta ter um V para o resultado ser verdadeiro. Sendo assim, para isso aqui ser falso, o P tem que ser falso e o Q tem que ser falso. Sabendo os valores de P e de Q, né? Falso, falso, você passa para cá. Do lado de cá, você tem o Q e a conjunção, uma outra condicional. Você sabe que o valor de Q é falso. Nesse caso que eu estou propondo, o valor de Q é falso. Então, se Q é falso e essa condicional, no E, você sabe que o único caso do E que é verdadeiro é quando as duas partes são verdadeiras. Se você sabe que Q é falso, necessariamente o resultado desse I aqui vai ser falso. Não precisa nem olhar os valores de se P, então Q. Porque se você tem o E aqui antes, esse resultado do E com um falso vai dar falso. Então, observa, isso tinha que ser verdadeiro e, na verdade, é falso. Logo, essa condição aqui ó, não é possível. O único caso falso da condicional não é possível. Se o único caso falso não é possível, não isso é uma tautologia. Né? Por que é uma tautologia? Porque você não vai ter, não vai existir o único caso falso. Tudo vai ser verdadeiro. Sendo assim, essa expressão é mesmo uma tautologia. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Conseguiu entender o raciocínio? Não é uma questão fácil para quem não conhece a tabela verdade. Né? Se você não conhece a tabela verdade, primeiro estuda a tabela verdade. Depois você vem resolver a questão. Combinado? Bom, então não coloque os carros na frente dos bois. Entendido? Vamos para a próxima. Questão número 5. Considere as seguintes proposições. Então, ele deu 3 proposições. P, Q, R. Todas as proposições têm o se, então, né? Se eu sou convidado para a festa e me recuso a ir, então eu sou taxado de antissocial. Apesar dele não escrever o então, é o se então. É uma condicional. E na parte do se, dentro do se, você tem um e aqui, você tem um e aqui, e nesse se então, você tem um ou aqui, né? E deu uma conclusão. Se sou convidado para a festa do chefe, então eu fico constrangido. Outra condicional. Acerca dessas proposições, julgue o item a seguir. Então, ele deu 3 itens aqui para a gente julgar. Então, novamente, tem um enunciado único para 3 questões. Então, gaste um tempo maior raciocinando e depois você vem só julgando as afirmativas. O argumento cujas premissas são as proposições P, Q e R e que tem por conclusão a proposição C é válido. Então, esse argumento aqui é válido? Ora, para a gente determinar se esse argumento é válido, a gente pode usar uma estratégia muito útil, que é a estratégia do argumento inválido. Se a gente descobrir que esse argumento é inválido, ele não vai ser válido, né? Então, aí vai ser errada a afirmativa, beleza? Como que a gente acha um argumento inválido? Um argumento pode ser inválido quando você tiver premissas verdadeiras gerando uma conclusão falsa. Então, se todas as premissas P, Q e R forem verdadeiras e a conclusão for falsa, esse argumento vai ser
inválido. Se ele for inválido, ele não vai ser válido. Tá bom? Então, para a gente descobrir se ele é válido ou inválido, a gente usa essa estratégia do argumento inválido. A gente afirma que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, agora é só trabalhar com a tabela verdade. Você já assistiu lá a nossa aula, né? Na tabela verdade do se então, o único caso falso é o caso da Vera Fischer. Vera Fischer no se então dá falso. Então a gente já descobriu que eu sou convidado para a festa do chefe é verdadeiro e eu fico constrangido é falso. Vamos pegar o eu fico constrangido. A gente tem eu fico constrangido aqui, ó, nessa de cima. A gente sabe que eu fico constrangido é falso. Nessa afirmação R, nessa proposição composta R, a parte do então, que é eu fico constrangido, tem que ser falsa. Só que o resultado tem que ser verdadeiro. Para o resultado ser verdadeiro, a gente não pode ter a Vera Fischer, né? Porque Vera Fischer dá falso. Então, necessariamente, a parte do se tem que ser falsa, né? Consegue visualizar? Se a parte do se, essa parte toda aqui, for verdadeira, a gente vai ter Vera Fischer, o resultado dá falso. A gente quer que o resultado seja verdadeiro. Então, essa parte aqui não pode ser V. Essa parte tem que ser F. Só que dentro do se, a gente tem o OU. Quando que o OU vai dar como resultado falso? O OU vai dar como resultado falso quando as duas proposições forem falsas, né? O ou só é falso quando você tem dois Fs. No ou, se você tiver um V, o resultado já vai ser verdadeiro. Assim, só vai ser falso quando você tem dois Fs. Então, observa, você tem um ou com dois Fs, o resultado é falso. No se, então, falso com falso dá verdadeiro. Beleza? Sendo assim, descobriu que eu sou taxado de antissocial é falso, sou puxa-saco, sou taxado de puxa-saco, também é falso. Passa para as anteriores. Vamos lá. Sou taxado de antissocial, é falso. Sou taxado de puxa-saco, falso. Né? Então, coloca aqui, falso. Sou taxado de antissocial, falso. De novo, se então com a parte do então falsa. Para o resultado ser verdadeiro, necessariamente a parte do se tem que ser falsa. Se a parte do se for verdadeira, você vai ter Vera Fischer dá falso, ok? Sou convidado para a festa do chefe. Já tem aqui embaixo. Sou convidado para a festa do chefe é verdadeiro. Então, essa parte aqui é verdadeira. Você tem aqui o e você quer que toda a parte do se seja falsa. Para que o e gere um resultado falso, necessariamente me recuso a ir tem que ser falso. Por quê? Você já tem um V aqui. Se você tivesse outro V, V e V vai dar verdadeiro. O E, para você ter resultado verdadeiro, você tem que ter dois Vs, né? Então, como a gente quer que seja falso, e a gente sabe que a primeira parte é verdadeira, necessariamente a segunda parte, a parte me recuso a ir, tem que ser falsa. Então, aqui isso vai dar um resultado falso. Se falso, então falso, dá sim um resultado verdadeiro. Beleza? Passa para a última afirmativa aqui. Eu sou taxado de puxa-saco é falso. Para ter um resultado verdadeiro, essa parte aqui tem que ser falsa. Eu sou convidado para a festa é verdadeiro. E eu vou. Você sabe que me recuso a ir, ou seja, eu não vou, é falso. Logo, eu vou é o contrário. Se me recuso a ir, não vou, é falso, vou é verdadeiro. E aí, nesse caso, V e V vai dar um resultado verdadeiro. E aí você vai ter verdadeiro, se verdadeiro, então falso. Você vai ter a Vera Fischer. Vera Fischer dá verdadeiro? Não, Vera Fischer dá falso. Opa! Não consegui construir um argumento inválido. Para ter um argumento inválido, eu teria que ter tudo verdadeiro com a conclusão falsa. Eu descobri que essa afirmativa é falsa. Ou,
Se eu tivesse começado por essa e depois passado para essa, eu teria descoberto que essa aqui era falsa. Sendo assim, se uma das premissas é falsa, né, esse argumento não é inválido. Se ele não é inválido, ele é válido. Então, quando fala que o argumento é válido, essa é uma afirmação correta, é uma afirmação certa. Entendido? Questão de tabela verdade pura. Gastei um tempinho aqui fazendo pacientemente com você. Espero que você tenha entendido, né? Se não entendeu, assiste lá a nossa aula de tabela verdade, depois volta aqui. A tabela verdade tem que estar na sua mente assim, automático, né? Então você vai assistir a aula, vai gravar e depois vai exercitar para conseguir fazer esse raciocínio de um modo automático. Combinado? Questão 6. Então, fez a primeira aqui. Gastei um tempinho aqui, fiz a primeira. A segunda, você vai ver que a segunda e a terceira vão ser mais fáceis. A proposição R pode ser corretamente simbolizada por AR. Se sou taxado de antissocial ou de puxa-saco, eu fico constrangido. Então, tem que ter um ou e tem que ter um se, então. Tem aqui, ó, U, E, V, então W. Se U, E, V, então W. Tem um E, esse aqui é o símbolo do E. E aqui a gente tem um OU. O OU é o chapeuzinho, né? O chapeuzinho não. O OU é o Vzinho. Esse é o chapéu aqui. O chapeuzinho é o V. O chapeuzinho é o E. O OU é o V. Beleza? Ou é o Vzinho. Se você tem um E no lugar do OU, isso aqui está errado, né? Então, a proposição R não pode ser simbolizada por isso aqui, não. Então, a afirmativa está errada. Teria que ter aqui um OU, teria que ter um Vzinho. Normalmente, a gente colocaria aqui entre parênteses, né? Por quê? Teria isso tudo aqui no se para ter o então depois. Ok? No contexto, então, está errado porque ele colocou aqui o E no lugar do OU e não parênteses. No contexto apresentado, me recuso a ir, presente na proposição P, pode ser entendido como negação de vou, presente na proposição Q. Me recuso a ir significa não vou, né? Não vou é o contrário de vou, é a negação de vou. Tá certo. Isso aqui tá certo. Me recuso a ir, não vou, pode ser entendido como a negação de vou. Sim, tá certo. Certa resposta. Beleza? Então, viu como essa e essa foram rapidinhas? Gastei um tempinho fazendo o raciocínio todo e depois as proposições, a análise das proposições fica mais fácil. Beleza? Tá entendendo? Vamos para a próxima. Questão número 8. Questão do like. Deixa o like no vídeo. Se você quer ver mais conteúdos como esse aqui na Central dos Números, deixa o like no vídeo. Mostra, né, que você está interessada em ver conteúdos como esse. Comenta aqui embaixo. Traz mais, professor, né? Ah, se você estiver procurando material de estudo também, né? Material teórico completo, o material que a gente indica está aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá bom? Então, o material, a apostila, com todos os conteúdos do concurso que a gente indica, está aqui embaixo para você. Fechado? Vamos para a próxima. Considerando a tabela tal, as informações a ela relacionadas e que as primeiras 3 colunas da tabela verdade da proposição lógica P, E, se Q, então R, sejam iguais a. Então, ele deu os valores de P, os valores de Q, os valores de R. A última coluna dessa tabela verdade apresenta valores V ou F tomados de cima para baixo na sequência. Aí ele deu a sequência. Tem que ver se isso está certo ou está errado. Então, vamos construir a tabela verdade, que são puramente para construir a tabela verdade, né? Primeiro, você tem aqui um parênteses, né? Então, você vai resolver primeiro dentro dos parênteses. Constrói se Q, então R. Escreve aqui, se Q, então R. No se Q, então R, o único caso falso, caso da Vera Fischer. Então, você vai seguir aqui, ó, do Q em direção ao R, procurando a Vera Fischer. Tem Vera Fischer aqui? Não. Tem Vera Fischer aqui, ó, na segunda linha. Então, Vera Fischer dá falso. Vera Fischer, não. Fischer, Vera. Fischer, Fischer. Vera, Vera. Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Fischer, Vera. Fischer, Fischer, né? Então, os únicos casos falsos são a segunda linha e essa linha aqui. Os outros casos todos são verdadeiros. Beleza. Agora, você vai fazer P, E, isso aqui. Então, você vai pegar P e fazer a conjunção com isso aqui. Na conjunção, no E,
O único caso verdadeiro é o caso que você tem 2 vezes, né? Então, no E, preciso ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro. Todos os outros são falsos. Então, você vai procurar VV. VV, verdadeiro. VF, VV de novo, verdadeiro. VV, verdadeiro. E a partir daqui, ó, tudo, F, 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 todos os valores de P são falsos. Se todos os valores de P são falsos, não precisa nem olhar aqui do outro lado. Por quê? Você precisa ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro. Então, essas últimas 4 serão falsas. Beleza? Construiu a tabela verdade, né? Pedida. Então, você tem V, F, V, V e tudo F. V, F, V, V e tudo F. Tá certa essa tabela verdade, essa sequência que foi dada. Só isso. Né? Então, para fazer assim, você precisa conhecer a tabela verdade. Não tem outro jeito de resolver essa questão se você não souber a tabela verdade. Tá bom? Vamos para a questão número 9. Outra questão também de tabela verdade. São questões típicas dessas provas de raciocínio lógico. Uma sequência de chaves lógicas A, B, C, D e E funciona de modo condicional. Cada chave pode estar aberta ou fechada, não havendo terceiro estado possível. As regras de funcionamento das chaves determinam que, se a chave A está aberta, então a chave B está aberta. Se a chave B está aberta, então a chave C está aberta. Se a chave B está aberta, então a chave D está aberta. A chave C ou a chave D estão abertas, então a chave E está aberta. Na busca por um sistema de diagnóstico que determine por meio do menor número de observações possível o estado das 5 chaves, observou-se que atualmente a chave E está fechada. Então ele sabe que a chave E está fechada. Com referência à situação descrita, julgue o próximo item. A chave B está fechada com certeza. Então, vamos lá. Pausa o vídeo e tenta resolver. Você tem aqui que essas são as regras de funcionamento dessas chaves. Se essas são as regras, essas proposições são todas verdadeiras, né? São todas verdadeiras. Você sabe que a chave E está fechada. Se a chave E está fechada, quando ele fala a chave E está aberta, isso está errado. É falso, né? Por quê? Você sabe que a chave E está fechada. Considerando que a chave E está fechada e que a gente quer um resultado verdadeiro, por quê? Porque essa é a regra de funcionamento das chaves, né? Se é uma regra, o resultado final tem que ser verdade, né? Você tem um se então, com a parte do então falso e o resultado final verdadeiro. Para ser verdadeiro, o que você tem que ter aqui na parte do se? Tem que ser verdadeiro ou falso? Responde. Tem que ter falso, né? Porque se tiver verdadeiro, você vai ter a Vera Fischer dá falso. Então, essa parte do se toda tem que ser falso. E aqui dentro do se, você tem um ou. Para o ou ser falso, a primeira parte tem que ser falsa e a segunda parte tem que ser falsa também. O ou, basta um V para o resultado ser verdadeiro. A gente quer que seja falso, então a chave C não está aberta e a chave D não está aberta. Beleza? Descobrimos os valores lógicos de C e D. C e D estão abertos é falso, então escreve aqui, chave C está aberta é falso, chave D está aberta é falso. Descobriu as duas. Para essas afirmações serem verdadeiras, quando a parte do então é falsa, necessariamente a parte do se tem que ser falsa. Se a parte do se for verdadeira, você vai ter a Vera Fischer, vai dar falso. Beleza? Então, descobriu que a chave B está aberta é falso. Chave B está aberta é falso. Escreve aqui, chave B está aberta é falso. Para o resultado ser verdadeiro, necessariamente chave A está aberta, tem que ser falso. Ok? Ele diz que a chave B está fechada com certeza. Chave B está aberta é falso. Se a chave B não está aberta, ela está fechada com certeza. Essa afirmação está certa. Beleza? Na prova original tinha outras afirmações, falava sobre a chave A, sobre a chave C, né? Falava sobre as outras chaves, mas aqui fiz o raciocínio e trouxe só uma afirmação para a gente julgar, ok? Para a gente fazer uma última questão sobre outro tema. Tem porcentagem nessa prova? Tem, lá no edital tem porcentagem, né? Então, vamos resolver essa questão de porcentagem. Considerando que uma equipe de trabalhadores igualmente eficientes seja formada para proceder à codificação de documentos e que cada elemento dessa equipe consiga codificar 10% dos documentos em 3 horas,
viu que o item que se segue. Para codificar metade dos documentos, 6 elementos da equipe gastarão mais de 2 horas, tá certo ou errado? Agora, o problema disse que cada elemento da equipe codifica 10% em 3 horas. Cada elemento codifica 10% dos documentos em 3 horas. Ele vai ter 6 elementos. Se ele vai ter 6 elementos, ele vai ter 6 vezes 10%, vai ter 60% em 3 horas, né? 6 elementos vão codificar 60% dos documentos em 3 horas. Ele quer saber quantas horas gasta a metade para codificar a metade dos documentos. Metade dos documentos em porcentagem. Veja a nossa aula de porcentagem. Metade é 50%, né? Metade dos documentos, 50%. 50% de qualquer número é a metade. Então, faz uma regra de 3. 60%, 6 elementos vão codificar 60% dos documentos em 3 horas. Eles vão codificar 50% dos documentos em X horas. Regra de 3 simples. 60 vezes x vai ser igual a 50 vezes 3. 60 vezes x é igual a 3 vezes 50 ou 50 vezes 3. 3 vezes 50, 150. Pega o 60 que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Pode simplificar esse zero com esse zero, vai dar 15 dividido por 6. Né? 15 dividido por 6 dá 2,5. Ou seja, os 6 elementos vão codificar a metade dos documentos em 2,5 horas. Ou seja, 2 horas mais meia hora. Não confunda isso aqui, né? Claro que não está previsto lá cair no concurso unidade de medida, né? Mas 2,5 horas, isso aqui é meia hora, né? Metade de uma hora, meia hora. Não é 2 horas e 50 minutos, não. 2 horas e 30 minutos. Beleza? Então, 6 elementos gastarão mais de 2 horas. Sim, vão gastar 2 horas e 30 minutos. Está certa essa afirmação. Beleza? Entendido? Curtiu as questões? Deu para aprender um pouquinho? Deu para treinar o raciocínio? Se você chegou até aqui, agora você tem a oportunidade de aprender mais. Dá uma conferida nesses links que eu separei para você. Se você não está inscrito ou inscrita aqui na Central dos Números, inscreva-se já. Assista as nossas aulas de raciocínio lógico para você conseguir resolver essas questões com o pé nas costas. Tá bom? Mas bons estudos e até a próxima!